Nossa Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço por toda vós, em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia, meus olhos, meus ouvidos, a minha boca. Companheiros, hoje está fazendo 7 dias que tombou um companheiro no estado do Paraná em razão da luta pela terra. A terra, biblicamente, é um dom de Deus. A terra é o lugar onde o homem tira o sustento da sua vida. E sempre que o homem emendou o campo sobre o campo e que fez da terra objeto de acumulação e especulação, a Bíblia sempre condenou. No dia 23 de agosto de 1991, 300 famílias ocupam a Fazenda Santana em Campo Bonito, por ser uma área improdutiva, ser propriedade da União e estar dentro da faixa de fronteira. Houve muita pressão do juiz de Guaraniaçu, da polícia militar, dos fazendeiros da região e também do governo, para que houvesse o despejo das famílias. Foi montada uma comissão na Assembleia Legislativa para intermediar as negociações. Após várias negociações, chegou-se a um acordo onde o proprietário repassou às famílias 950 hectares, suficiente apenas para assentar 38 famílias, com a condição de que as demais famílias se deslocassem também para essa área de 950 hectares. Nesse acordo, o INCRA se comprometeu em assentar o mais rápido possível o restante das famílias em outro assentamento. Passado 1 ano e 5 meses, o acordo não foi cumprido. Por isso, as famílias decidiram a reocupar novamente a Fazenda Santana. No dia 3 de março de 1993, o delegado de polícia de Campo Bonito, juntamente com um policial militar fardado, se dirigiram até a área ocupada. Lá mantiveram um diálogo com os sem-terras e disseram que iriam comunicar aos órgãos competentes do governo do estado para uma possível solução. Nesse mesmo dia, o madeireiro Aldecir Casol foi até a área para retirar os seus equipamentos e foi autorizado pelos sem-terras. Logo após, chegou no local um Chevette vermelho, placa de Pato Branco, com 3 pessoas no seu interior. Os sem-terras pediram que eles se identificassem e eles disseram ser amigos do fazendeiro Benedelli. Nesse momento, os sem-terras, pensando em se tratar de jagunços, pediram para que eles descessem do veículo. Ao descer do veículo, eles renderam os sem-terras, colocaram arma na cabeça dos sem-terras, houve um tumulto e, em legítima defesa, os sem-terras acabaram ferindo as 3 pessoas. Esses policiais feriram o decreto 643, que diz que nenhum policial militar pode ir até a área de conflito sem antes um comunicado da Secretaria de Segurança Pública, muito menos como lá eles se encontravam a paisano. Como poderia os companheiros do movimento não identificá-los a não ser como sendo jagunços ou pistoleiros? Não sobrou outra alternativa, porque também, ao receberem a voz para descer do carro para as investigações necessárias, eles imediatamente reagiram com suas armas. Essa ação irresponsável e contrária ao decreto do governo e aos acordos que a PM firmou com o Movimento Sem Terra do Paraná, até esse momento não foi explicado. Olha, eu não estudei código de lei, né? Não sei qual é o problema deles, mas o correto para se haver chamado para eles intervir lá no Sem Terra, na fazenda, seja do lado do fazendeiro, seja do lado do Movimento Sem Terra, o correto era eles ter mandado a polícia fardado com o carro oficial, porque daí, pelo menos, não seria confundido como jagunço ou como pessoa da fazendeiro, né? E também seria um respeito. E se viesse morrer, por exemplo, ser atacado e morto, né? Como foi, pelo menos a gente tinha eu, pelo menos, ficava decidido. Sabia que foi um crime que cometeram, um erro totalmente cometeram.
Agora, o erro está aí, pode ser o erro de ter dos criminosos e pode ser o erro de quem enviou a polícia lá também. Esse que é o problema. Na segunda-feira, mais ou menos 50 policiais cercaram a área. Foram até o barraco do vizinho do Teixeirinha, o Vicente Hack, utilizando de muita violência. Depois se dirigiram até o barraco da Dona Noêmia, onde se encontrava o Marcos, o filho do Teixeirinha. Bateram nele e levaram até a área 5, onde o Teixeirinha não se encontrava. Ali, a televisão se fez presente. Ao mesmo tempo, em outra área, o Teixeirinha, acompanhado da sua esposa, se entregava à polícia. Depois de algemado, ele foi torturado e humilhado na presença dos sem-terras. E, no início da noite, o executaram. Nesse momento, a televisão não estava acompanhando. Mim toda a vida foi uma boa pessoa, foi trabalhador, lutador. E todo mundo aqui de Nova Catu conheceu o homem e conhece, sabe quem que ele é. E senti na alma de ver aquele corpo naquelas condições. Nunca foi bandido não, porque era uma boa pessoa. Faz 20 anos que eu conheço ele, nunca ele era um alimento ruim. A população que morava lá em Nova Cantu, tudo queria bem ele. Só com o patrão só, ele trabalhou 20 anos com o patrão só. Daí que veio para esse movimento nosso até aqui. E aqui foi massacrado pela polícia, matado ele, mas era boa gente ele. O Teixeirinha era um homem bom aqui para nós. Era um homem da comunidade, um homem que todo mundo gostava dele, porque ele lutava por nós. E nós sentimos muito a falta desse homem. É uma pessoa que está aí mostrando a lavoura que ele tinha. E a mulher dele junto, lutando, foram fazer um troço que não devia de ter feito para uma pessoa que se entregou de livre vontade. Uma pessoa. Ele era trabalhador, enfrentava a luta mesmo, ele era homem que enfrentava a parada na roça mesmo, não era homem bandido, não era nada disso. Aqui é a roça do Teixeira, tudo isso aqui é plantio dele. Essa meia arada, tudo é dele, o Teixeirinha. Você vê aí tudo no limpo, tem nada na quiçaça aqui, ó. E tem algum pé de mandioca plantado aí para ninguém morrer de fome. Mas por enquanto estamos passando fome. Porque não tem nada para comer ainda, por enquanto. O que teve lá jogar tudo no mato. Está aí, ó. O que ele tem de mostrar está aí. Está aqui o barraco dele, está aqui as criaçãozinhas dele. Então nós ficamos muito chocados com esse crime que fizeram contra o nosso amigo Teixeirinha. Fazia 27 anos de casamento que nós tínhamos casado, nós vivíamos muito bem, ele trabalhava sempre de motorista, nós combinava. Daí agora nós estávamos trabalhando no Nova Cantu na roça, daí ele resolveu vir para essa luta. Ele se dava com todo mundo, sempre estava alegre, dava risada, conversava. Nunca tinha tristeza. Para falar que foi na sexta-feira, dia 5 desse mês de março, o Teixeirinha estava aqui na área, a polícia veio aqui, no Capitão Neves com a equipe dele, e o capitão mandou nós, se caso nós conseguíssemos conversar com ele, era para nós conversar com ele, para ele se entregar, que aquele dia ele falou que ele garantia, que ele entregasse nas mãos dele, não tinha problema nenhuma, que ele garantia a vida dele, né? E se viesse outra equipe, ele não garantia. Daí nós conseguimos encontrar com ele, nós conversou com ele, ele achou que não adiantava a escapar mais, se prontificou para se entregar. Daí mandou eu no PS ligar para a delegacia, que nem o capitão tinha pedido. E eu fui, liguei para a delegacia de Campo Bonito, 33 12 71, que esse é o número da delegacia. E esperou até 11 horas da noite. Ele esperou.
Nós fiquemos com ele aí, ele não apareceram buscar ele, que diz que não sei o que houve lá, que acho que o capitão tinha saído e a outra polícia não veio buscar. E depois daquele dia, daí das 11 horas em diante da noite, daí ele resolveu a fugir, né, escapar, que daí ficou meio cismado. Nós estávamos na roça vindo para casa quando os policiais vinham, daí eles prenderam, ele se entregou-se. Ele parava de dia na roça trabalhando, de noite ele vinha dormir na casa. E aquele dia que ele vinha vindo, os policiais vinham, que eles tinham pegado meu filho. Daí ele falou, meu filho está preso, agora vamos entregar também. Em vez de ir meu filho, vou eu. Eu fui imparcial em tudo que eu fiz, tanto para o Sem Terra quanto com a polícia. Não sou eu que vou julgar nada, só que eu vi imparcialidade. Até o final da tarde, nós fomos até o esconderijo, onde o Marcos, de livre e espontânea vontade, acompanhou os policiais. Eles batiam em mim, davam coronhada de espingarda, eles se maltrataram, chamaram de mentiroso. O filho do Teixeirinha, um piá com 13 anos que estava dentro do meu barraco, eu que sempre estava cuidado dele, que a polícia pegou dentro do meu barraco. Saiu soqueando, eu pedindo, acompanhei até umas alturas que não batesse, que ele era um piá de menor, ele não merecia. Ele nem sabia, nem viu que o seu pai dele tinha feito aquilo, nem sabia. E falei para eles, avisei uns par de vezes, por favor, não bata nessa criança, que essa criança é de menor, é uma criança. Ele não sabe nada, coitado. E ele pedia para me acompanhar, ele junto com o policiamento, acompanhei até uma altura, a polícia mandou voltar. Aí voltei para trás, ele ficou olhando eu, chorando, e eles foram empurrando. Quando eles deram um empurrão assim, com força nas costas dele, eu falei, não bata nele, porque ele é uma criança de menor. Aí o polícia me olhou assim, falou, pode voltar para trás. A hora que eles pegaram o seu Diniz, Teixeirinha, para levar preso, tirando da área, eles pegaram, eles estavam lá em casa, em frente ao meu barraco, os 3 soldados. Aí eles pegaram e viram ele descendo para cima do barraco da minha vizinha. Aí eu peguei, eles falaram assim, lá vem o Teixeira. Daí saíram correndo para pegar o Teixeirinha. E eu saí correndo e subi em cima de uma tábua. E eu vi a hora que eles pegaram e falaram, não se mexa, Teixeira, que você está preso. Ele abriu os braços para cima, ajoelhou no chão e disse, estou me entregando, polícia, estou me entregando, polícia, estou me entregando, polícia. Falou 3 vezes. Aí eles pegaram ele, chegaram nele, pegaram ele, arrancaram a blusa dele. Aí pegaram e gemaram ele com a mão para trás. Trouxeram ele pelos cabelos, falando para ele, diga, Teixeira, que você é viado. Ele falou, sou viado. Diga, Teixeira, que você é galinha. Sou galinha. Aí trouxeram para cá, dando soco nele, falando que ia passar de barraco em barraco para levar ele visitar os barracos, para depois tirar daqui. Daí levou judiando ali para cima. Eu vi a prisão do Teixeirinha, quando eles prenderam ele, que prenderam em frente do meu barraco, pegaram ele de braços erguidos, de joelho no chão, saíram chutando, puxando para os cabelos, até perto do barraco dele eu acompanhei a prisão dele. Daí voltei, que eu não aguentava mais de dó dele, de ver o que estavam fazendo, a judiação que estavam fazendo por ele. Passou no barraco, o companheiro estava, com ele gemado, 3 polícia agarrados nele no cabelo dele, perguntou se conhecia esse homem, eu falei, conheço. Então o que queria fazer com ele? Faça o que quiser com vocês, está na mão de vocês, faça o que quiser. Ele mandou perguntar para ele que se era viado, falou que era. Se ele era galinha, falou que daquela hora em diante ele era. Então é isso aí, aconteceu com ele, levaram o companheiro gemado, daí fizeram uma covardia e mataram na estrada dele. E daí como é que a polícia fez quando pegou ele? Pegou ele, gemou, bateu nele, chutou ele, deu coice, me empurrou também. E a senhora acompanhou o Teixeirinha até onde, assim, como é que foi? Assim? Até lá nas roças, lá em cima na roça, onde é que estavam com meu filho preso. Mas assim, já depois que a polícia prendeu ele, como é que ela fez assim para levar ele embora? O que aconteceu até sumirem com ele? Da senhora não vê mais? Só batendo, atirando nos pés dele, chutando ele, derrubaram na estrada umas par de vezes, pisaram por cima. E levavam ele assim, andaram com ele no acampamento, como é que foi? Andaram, de lá onde que se pegou, eles passaram por aqui, daí que subiram. Andaram com ele gemado no acampamento, sim. E aqui no barraco de vocês, a polícia... Não chegou, eles não chegaram aqui, só mandaram pôr fogo no barraco. Que eles gritaram, ponha fogo no barraco do Teixeirinha. Mas antes da prisão, a polícia veio aqui no barraco alguma vez? Veio. E o que ela fazia? Veio, xingava, mexeu tudo, ele virou, levou as coisas que prestava tudo, até dinheiro levaram, tiraram do bolso dele, levaram que ele estava com dinheiro.
Que hora mais ou menos assim aconteceu a prisão e que hora mais ou menos foi a última vez que a senhora viu ele? 6h30 da tarde. A prisão foi às 6 horas, 6h30, às 6 da tarde, 6h30 que eu vi ele. A última vez não vi mais. E na hora que a polícia não deixou a senhora ver mais, o que eles falaram? E eu escutei eles falando, vamos matar ele, vamos atirar aqui. Daí o outro falou assim, aqui não. Escutei eles falando assim. E eu sou a vizinha da mulher do Teixeirinha. O que eu vi aqui, a polícia chegou aqui, pegou a mulher do Teixeirinha. Eu vi a polícia tirar ela aqui, empurrando com armas para cima. Ela acompanhou a prisão do marido. O marido dela foi prendido, foi gemado dentro da área. A polícia atirou, veio com ele gemado na frente da barraca dele, atirou na barraca dele. E deu tiro em frente à barraca dele ali e levar ela, acompanhou ele preso até em cima na estrada ali. E daí ela voltou, prenderam o piá dela também, levaram o piá preso, bateram no piá, deram empurrão no piá. O piá de menor, o coitadinho que não sabia nem o que fazia mais, queriam me obrigar e eu ir de atrás da mulher da Teixeirinha. E não tinha jeito, o confronto de Teixeirinha com os policiais foi inevitável. E como o uso de iluminação era impossível, as câmeras do Aqui Agora, em vários momentos, só puderam registrar o diálogo dos policiais e o tiroteio. A ação foi terrível. Veja. Tá muito quieto. Vai, vai! Nós temos que vir com ele. Tem, cadê a arma? Menino do mato, porque o cara tá no claro. Pera aí. Aí lá! Nesse momento, aqui no carro da Operações Especiais, o Ferreirinha está sendo transportado para o primeiro hospital da região. Depois da troca de tiros, ele reagiu. O que a gente pôde perceber é o seguinte, que nem por um minuto eu digo e reafirmo e assino que o Goy usou de violência. A polícia, na sexta-feira, teve aí, encontrou todas as armas desse homem que estava escondida aí, foi entregada. Eles pegaram, no dia que prenderam o homem, disseram que o homem tinha reagido. Isso aí é uma baita de uma mentira. Isso que é mentira, não é aquelas que eu estava falando, que as armas já tinham levado. Tem gente aqui dentro da nossa área que viu, e não é um nem dois que viu. Ele se entregou, não reagiu, que nem está no... Estão falando que diz que ele reagiu, né, com uma pistola 765 que ele não tinha. Já tinha sido entregada aquela pistola que ele tinha, junto com as armas do Lorival. Foi entregado já no segundo dia da ocupação. E ele não tinha arma nenhuma, eles estão divulgando que diz que ele estava armado, reagiu. Isso aí não é verdade, porque ele não tinha nada mesmo. E o que eu tenho para falar é isso aí, que ele se entregou pacificamente. A hora que a polícia pegou o Teixeirinha, o seu Diniz da Silva, ele estava desarmado porque ele se entregou para a polícia, ergueu os braços para cima e ajoelhou. E ele tirou a blusa do Teixeirinha, olhou, não tinha armamento nenhum, só saiu da área gemado, a pontapés, e chegaram em frente ao barraco do Teixeirinha e atiraram o barraco do Teixeirinha com vários tiros. E também falaram para nós que jogasse fogo no barraco do Teixeirinha. Mas ninguém de nós teve coragem, não temos coragem de pôr fogo no barraco do Teixeirinha. Pelas 7h30, 8 horas mais ou menos, andando, o pessoal, já não tinha mais ninguém, o filho dele já não estava mais junto com nós. Demos de cara com o Teixeirinha. Aí foi a hora que eu escutei à noite. Escutemos 2 tiros e jogamos no chão. Fora que eu comecei a gravar, que eu peguei só tiroteio. Ele atirou primeiro? Ele atirou primeiro, deu 2 tiros. Foi na hora que ele deu os 2 tiros que nós se jogamos no chão e fora que eu comecei a gravar. Esse dele estava desarmado, eles tiraram o revólver dele. O dia que eles prenderam o Lorival, a polícia chegou na casa dele, fez o homem tirar os armamentos que estavam no mato e entregar para a polícia levou todos os armamentos, ele ficou sem uma arma na casa, ele estava sem nada, não tinha armamento nenhum. O tipo que eu vi aquele corpo, eu achei que não tinha sido nem a polícia que tinha feito. Eu pensei que podia ser jagunço ou qualquer outras pessoas. Porque a polícia, como autoridade da lei do nosso país, ele não podia ter feito
a tortura que eu vi no corpo daquele homem. Eu acho que ele foi espancado demais. A autoridade que me perdoe eu falar. Ele teve um sinal de típico, foi uma baionetada debaixo da perna do joelho esquerdo. Teve um tiro na perna direita, sinal de bala na perna direita. Foi chutado em cima do rim, pelas costas. Foi dada uma coronhada ou uma paulada, sei lá o que foi, eu não vi na hora. Mas eu lá ajudei a lavar o homem, estava junto com os parentes dele, com os irmãos dele, que eu sou com o cunhado dele. Estimo muito ele, estimava e estimo até hoje. Ele como ser humano, e a polícia como ser humano, devia ter um pouco de piedade, pensar em Deus, ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano. Além desse sinal que eu já falei, eu volto a falar outra vez de um tiro debaixo do queixo do homem, um tiro no rosto, um tiro no peito. Eu sei que o sinal de tiro eu vi 5, sinal de 5 balas, mas um que eles falam que é tiro, aquele lá não é tiro. Eu não sou prático nessas partes, que graças a Deus nunca briguei e não quero brigar com ninguém. Eu quero a paz para mim e para o mundo, para todos. Quero que Deus abençoe a todos e penso sempre que nós deveremos respeitar o ser humano. Porque aquele corpo não podia ser brutal, judiado tão brutal daquela maneira. O homem não era um animal que nem foi citado no jornal. Eu, desde que assumi, me propus a manter a paz na terra. O governo acha que a polícia agiu com moderação. Me pegou aqui, me bateu, né? Coronhada, espingarda, fazendo engolir soja, com a boca cheia de soja, com acetado pra barriga, me prenderam com as mãos na cabeça, revólver no ouvido, disparo de tiro bastante, atiraram pra me assustar, se eu entregar vários companheiros, coisa que eu nunca nem pensei de me preocupar disso aí. Disse que eu era capanga do Teixeirinha, pistoleiro dele, coisa que eu nem pensei de ser, quebrando tudo. As coisas de casa, aí, com quebrar guarda-roupa, tocar fita, levaram embora. Fazendo o maior escândalo. Me levaram lá no mato me matar, e passaram um rádio amador pra dentro lá. Quando eu pegasse o Teixeirinho, que não ia me matar. Sei que tô tudo arrebentado hoje. Enforcaram também, põeram um pacote de praça na minha cabeça, pra não poder falar, me judiando, a faca no pescoço, eles encostaram isso aí. E levaram água e deixaram a imprensa varar. Fiquei só eu e os policiais, os 15 policiais. Tô um revólver na cabeça que me deram, não parece sinal hoje, mas tá roxo ainda o sinal. Eu fico muito também argumentado do que fizeram pro meu filho. Ele vai fazer 18 anos, dia 1º de maio. Ele foi muito espancado, coice. No outro dia ele chegou em casa tudo arrebentado de coice e as pernas tudo machucado, escarrava sangue, mijava sangue, modo uns prevalecidos. Dia 6 de março, nós estávamos no centro comunitário do Campo Bonito. Houve um tormento lá e daí fomos na delegacia para registrar queixa, né? E daí a polícia pegou nós no carçamento, fez nós deitar no chão, bateu em nós, chamaram nós de galinha, que nós éramos filhos de umas galinhas, bateram nas minhas costelas, bateram na perna, atrás, nos dois lados. Deram coice na cabeça dos companheiros que estavam junto comigo. Eles davam bastante soco. Eles estavam em 4, me levaram e eles estavam em 4 comigo, bateram bastante, deram bastante soco. Polícia, eu prestei a declaração, no final ela rasgou a declaração que eu tinha prestado, né? E nisso já chegou o meio-dia, aí o delegado vai dizer, então você vai ter que ficar aqui até a tarde para você prestar a declaração. Então, daí, daquele momento, me fecharam, né? Fiquei fechado. Daí, de repente, veio um polícia, abriu a grade, me chamou e me levaram para dentro do banheiro, amarraram as duas mãos para trás, né?
E ali derrubaram dentro do banheiro, abriram o chuveiro, me deram choque com um aparelho na boca, enroscavam na boca e dava choque elétrico. E para as autoridades, a polícia mesmo, eu vou dizer, não usa violência contra os trabalhadores sem terra e contra qualquer trabalhador da roça, da cidade também. Porque o trabalhador, às vezes, está nervoso, eles estão agredidos pela fome, pela miséria, eles já são agredidos por tudo isso, pela fome, pela miséria, pela falta de emprego, pela falta de salário, pela falta de moradia, está vendo a família sofrer, eles estão despeitados, às vezes entram na bebedeira e já está pedindo para morrer mesmo. Agora a polícia tem que ter consciência, tratar com carinho, com respeito, para poder ser respeitada, porque a polícia ela tem que cumprir o papel dela. Eu imaginei no ano passado que aqui do Paraná e mais alguns estados ia começar a nascer uma polícia civilizada. E agora nós vimos aqui a polícia do Paraná, a mesma polícia servindo de jagunço para madeireiro. Aliança camponesa e operária, só sai reforma agrária. Aliança camponesa e operária. Nossa terceira tarefa é produzir, no trabalho coletivo colher muito e repartir. Nossa terceira tarefa é produzir, no trabalho coletivo colher muito e repartir. Quando esse Jesus Cristo, esse Deus que nós acreditamos, ele fala da paz, nós temos que entender que paz não é simplesmente ficar calado, que paz não é ficar quieto, mas paz é lutar pela vida, porque não existe em nenhum lugar alguém que possa estar em paz se não tiver o seu campo, a sua terra para trabalhar, não tiver o alimento, não tiver a sua casa para morar. E é por causa disso que alguns na nossa história têm sido perseguidos e também têm tombado algumas pessoas. Por quê? Porque os poderosos, eles não admitem que a maioria possam ter paz. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês. Mesmo que alguns companheiros vão ceifando as suas vidas, alguns mártires vão surgindo no nosso meio, a gente nunca pode desistir. Por outro lado, é importante também que a gente tenha bem claro que a nossa fé não precisa de sangue para sobreviver. A nossa fé não precisa de gente morrendo, sangue derramando para se manter acesa. Por isso, nós não queremos mais mártires, nós queremos a justiça. Nós não queremos mais sangue derramado, mas queremos a terra repartida, a vida para todo mundo. A proposta de Jesus é a proposta da vida para todos, e não da morte, do sofrimento para ninguém. Eu quero dizer para eles que eu reconheço o sofrimento deles, a angústia, o sofrimento deles, e quero dizer para eles que o lugar deles, se eles têm vocação para trabalhar na roça, o lugar deles é na roça mesmo. Porque se eles virem para a cidade, se eles aceitar a dispersão para vir para a cidade, eles vão sofrer muito mais. Porque se a perseguição lá na roça está sendo nessas condições, aqui é muito mais. Aqui eles vão perseguir os filhos deles quando eles estiverem desempregados, que os filhos começarem a sair para a rua,
que não resistir à fome, que entrar num supermercado ou entrar pegar numa banquinha uma banana aí, vão ser chutados, eles vão punhar a polícia em cima, a mesma coisa deles, né? Então eles têm que permanecer lá, porque lá eles têm menos lugar de acampar, e aqui na cidade não tem lugar para acampar. E do outro lado, eu pediria que as autoridades, pelo amor de Deus, punhassem a mão na consciência, tira essa reforma agrária, essa bendita reforma agrária da gaveta, coloca essa reforma agrária em prática, porque se essa reforma agrária não resolver o problema, então nada mais vai resolver nesse mundo. Porque se os trabalhadores estão dando problema lá na roça, se eles virem para a cidade, vai aumentar muito mais os trabalhadores empregados na cidade.